Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Ainda meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós estamos meditando na segundo Samuel, né? Chegamos agora no capítulo 21, dos versículos 15 a 22, e vamos até o 23, de 8 a 39. Nosso tema da nossa meditação de hoje é um velho inimigo. Em 2 Samuel 20, 15, diz assim, que houve uma batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus, mas Davi se cansou muito. O rei Davi voltou então a Jerusalém e percebeu que tinha que tomar o seu trono pela força. Os afazeres políticos eram inevitáveis, as batalhas também já pareciam intransponíveis. Mas um inimigo, que já era bem conhecido, surgiu antes que ele pudesse proclamar a sua vitória. Esse adversário era muito persistente. Os filisteus estavam de novo batendo a porta. Novamente Davi os combateu, mas dessa vez ele ficou exausto na batalha. E então um dos parentes de Golias, que se enfezara contra o rei, avançou para tentar matá-lo, como diz 2 Samuel 21, 17. Mas Abissai, filho de Zerua, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Somos muito gratos a Deus por podermos termos como ouvir histórias como esta. Contar que Davi sabia o que era ficar exausto em uma batalha. E nós? Quantas vezes chegamos à exaustão com as nossas próprias lutas, guerras, batalhas, provações e tentações? Tanto eu como muitas pessoas também já experimentaram esse desgaste de enfrentar antigos inimigos, adversários, não só uma vez, mas muitas vezes. E aqui a palavra de Deus fala que ele se cansou muito. Em hebraico, a palavra soa como algo que poderia dizer ao se avistar um velho inimigo. Significa cobrir, voar, desmaiar, desaparecer. Então, trata-se de um forte desejo de correr e se esconder. Quando foi a última vez que você quis correr e esconder-se? Poucas coisas nos fazem querer fugir mais do que a perspectiva de lutar novamente uma velha batalha. No momento em que o antigo inimigo reaparece, nós queremos fugir para a floresta mais próxima e nunca mais voltar. E você já reparou que Satanás sempre escolhe o momento certo para provocar-nos por intermédio de velhos adversários? Quando você não está descansando o suficiente, quando as coisas estão tensas e até mesmo tumultuadas, e você fica de um lado para o outro completamente vulnerável, é o momento em que o inimigo ataca. Satanás é o Deus das piores ocasiões. Ele espera pelo momento certo para puxar o nosso tapete. Acontece que nosso tapete está debaixo dos pés de Deus. Ele tem em mente a vitória e a palavra de Deus diz que nós já somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Lembra-se, nós escolhemos estar do lado do vencedor.
Podemos, por vezes, deixar de seguir Cristo para o sucesso, mas Ele sempre nos conduz, não depende de nós, depende dEle, triunfante, salvador, remidor, redentor das nossas vidas e também das nossas almas. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, nos diz 2 Coríntios 2,14. Quem nos conduz quando estamos cansados, exaustos, quando estamos quase querendo desistir, é o triunfante Jesus que nos conduz em vitória. Uma das mais importantes verdades que podemos aprender com as contínuas batalhas de Davi contra os filisteus é que Deus sempre nos conduzirá em triunfo. Mas, da nossa maneira? Não, da maneira dele. O Altíssimo conduziu o rei ao triunfo em todas as 4 batalhas mencionadas em 2 Samuel 15:22, mas lhe garantiu a vitória por intermédio de outra pessoa. Estou certa de que Davi desejava, assim como qualquer pessoa que estivesse em seu lugar, era que o Senhor fizesse dele o grande herói e deixasse então outros temores de seu grande poder. No entanto, Deus tinha outros planos. Ele salvou Davi, mas propositalmente fez com que ele ficasse dependente de alguém. Diversas razões maravilhosas podem existir para o Senhor ter agido dessa forma. Podemos ver algumas delas ao olharmos mais adiante na Bíblia, por exemplo, lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículos de 8 a 39, encontramos uma lista dos valentes de Davi. Eleazar, por exemplo, enfrentou sozinho os filisteus. A passagem bíblica nos conta que ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão adormecer e grudar na espada. 2 Samuel 23:10. Em outra ocasião, quando Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém, ele disse que desejava beber água do poço de Belém. Então, aqueles 3 homens atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e trouxeram a Davi. 2 Samuel 23:16. O Senhor, ele propositalmente deu vitória a Davi por meio da coragem de outras pessoas em diversas ocasiões. Então vamos ver aqui alguns motivos por que Deus pode ter escolhido essa maneira para trabalhar na vida do rei. E pode ter certeza que é dessa forma que Deus quer trabalhar em nossas vidas. Primeiro, pelo bem do povo. Israel não precisava que Davi fosse como um Deus para eles. Ele poderia não lidar bem com o fato de ser idolatrado ou exposto a esse tipo de pressão. Ele foi obrigado a desapontar aquela gente. Quando se trata de idolatria a alguma pessoa, a linha entre o amor e o ódio às vezes é muito tênue. Quantos discípulos já não se voltaram contra os seus líderes? Deus nunca permitirá que um de nós seja o único por intermédio de quem ele possa operar poderosamente. Segunda coisa, pelo bem do rei Davi. Você se lembra do que aconteceu quando Davi foi tão tremendamente exaltado no seu trono que se afastou do seu povo? E de como ficou sem amigos, e de como se sentiu sozinho, e do que aconteceu quando ele pensou que estava acima das obrigações normais, de um rei, e ele ficou no palácio durante a primavera, quando os outros governantes foram para a guerra? Foi nesse momento que o seu pesadelo começou. Davi, ele era muito autoconfiante, ele passara a acreditar que jamais poderia ser derrotado, mas ele estava errado. Deus protegeu Davi ao não deixar que ele fosse sempre o herói. O Senhor concedeu-lhe um presente maravilhoso. Alguns heróis para estarem ao seu lado. Homens que conquistaram o seu respeito. Então o Senhor o diminuiu e o tornou dependente deles para salvar a sua própria vida. Amados, nenhum de nós escapará dessa importante lição, pois Deus nos ensina a sermos dependentes e leva-nos à exaustão e nos obriga a buscarmos a ajuda de alguém.
Terceira coisa, pelo bem dos homens que ele fortaleceu. As pessoas, elas podem desencorajar-se facilmente se perceberem que Deus opera poderosamente por intermédio dos outros, mas nunca por intermédio delas mesmas. No entanto, lembre-se, o Senhor não tem favoritos. Ele responde a qualquer um que lhe pedir ajuda e usa tudo aquilo que se rende ao seu chamado. Às vezes, ministrar ao indivíduo é um ato tão poderoso quanto ministrar às massas. O que é melhor, um pregador ungido fortalecer milhões de cristãos e uma dona de casa orar com sua vizinha, para esta receber Jesus em seu coração? Ou um cantor conduzir uma multidão inteira a cantar Preciosa Graça? Ou uma mãe cantar um cântico de louvor com sua filha? Todos esses exemplos são poderosas obras de Deus. Todos esses indivíduos são seus heróis. Não se assuste. Deus tem os seus heróis. Se não acreditar, leia Hebreus 11. Entretanto, lá você encontrará apenas uma parte da lista, pois ela não para de crescer. O nome de todas as pessoas consagradas que viveram pela fé e não por vista está nela. Sem dúvida, alguns de seus heróis também estão nela. Talvez, amado, o seu próprio nome também esteja lá. Nosso Deus, ele é tão fiel, não é mesmo? Seus caminhos são tão altos, mais altos do que os nossos. Quem teria imaginado que ele usaria algo como a exaustão para tirar o nosso foco de nós mesmos e levarmos a valorizar outras pessoas que eles colocam ao nosso lado para nos ajudar? Pense nisso. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.